here. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canalzinho aqui, o Observador, né? E vamos dar uma olhada. Hoje é dia 31 de julho, amanhã começa então o tarifaço de 50% aqui sobre produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes tomou uma Magnitsky, né? Hoje o dia está Magnitsky, né? Aquela cara dele aí. Cadê o careca aí? Eu posso falar porque eu sou careca também, tá? Aliás, ontem eu tava. Fui fazer a barba, estou fazendo aqui a careca também, que, né? Como meu avô Joaquim, lá nos anos 1960, 50, 40, 30, né? Aí cortei a cabeça, que caraca, deu um corte aqui, putz, sangra pra caramba, né? Aí, careca, eu acho que o Alexandre de Moraes ele fez aquela magnetização da cabeça. Depilation, né? A laser depilation laser. Cara, aí, gente, agora o Matheus Leitão entrou nessa aqui. Frase do dia: Lula, que é o antes da Magnitsky no Alexandre de Moraes, ele colocou assim: frase do dia: Lula. Né, dizendo assim, Lula é um democrata mundial, prêmio Nobel da Paz, é um, como é que chama? Como é que eles falam? É um estadista. Coitado desse Matheus Leitão, cara. O cara tá completamente... Matheus Peidão, é filho da Miriam Peidão. Tá aí, frase do dia agora, Scott Bessent. Esse é o secretário do Tesouro, tá tão pica quanto o secretário de Estado, né? Lá não tem ministério nos Estados Unidos, tem secretariado. Eu acho até mais bacana do que ministro. Ministro é uma coisa que remete a império, que é uma coisa muito brega que o Brasil carrega, de que toda essa aristocracia brasileira, mesmo o novo rico, quando chega a um patamar de riqueza assim, de sei lá, 100 milhões de reais, ele quer comprar um título real. Tem gente que até faz isso, tá? Como o Chiquinho Scarpa, por exemplo, que foi tentar um título do Vaticano. Aí conseguiu lá o conde, né, o pai dele, né? Porque fazia doações volumosas para a Igreja Católica, até conseguiu um título de conde. Mas não é conde porra nenhuma, né? É um títulozinho fajuto lá da Igreja Católica, né? Mas no Brasil tem essa também. Eu prefiro o secretariado, acho mais elegante. Esse é o Scott Bessent, é o cara que está negociando com, além do secretário de Estado, o Lutnick, Howard Lutnick, negociando com o Alckmin, com o Chuchukmin, e com o Tachad, talvez. O Tachad está muito mais político do que um técnico, né? Assim como é o Alckmin também, né? Mas tem aquele pessoal lá do segundo escalão que estão negociando essas tarifas, e parece que, segundo a gente está vendo aqui, ó, alguns setores foram poupados, a Embraer, inclusive, tá? Graças a Deus, né? Porque a gente sabe que a Embraer é uma empresa de capital misto, né? Tem parte do governo, parte privado. É uma empresa top de linha do mundo e é um orgulho pra gente. Você tem você vê, eu sempre falei, o país que não tem uma fábrica própria de automóveis nunca será um país de primeiro mundo, concordam, gente? Porque existe... Qual é o aparelho mais vendido do mundo? Talvez seja o celular hoje, mas já foi a televisão, já foi o rádio, né? Aparelhos assim, pequenos, eu digo, né? Agora, qual é a coisa que nos faz andar por aí, né? Que mais vende no mundo? Eu acho que é o automóvel, né? Além talvez da bicicleta, né? Mas o automóvel. E um país que não fabrica seu próprio automóvel é uma merda, é um bostil, como é o Brasil, né? A gente até tentou lá atrás com o Gurgel, que a gente tem que bater palmas, né? Foi um cara corajoso, um empreendedor astuto, arguto, mas infelizmente, né? O Brasil não deixa, gente. O Brasil não deixa. É muito entrave burocrático, é muito imposto, tarifa, muita fiscalização. O cara desiste, né? Infelizmente. O cara tinha um sonho até durante algum tempo, né? Ele foi muito bem. O Gurgel lá com o BR, né? Lembra aqueles carrinhos, Carajás? Até hoje a gente vê um ou outro aí rodando, mas era um carrinho fajuto, mas poderia ter, né, chegado a um patamar agora muito bacana. Infelizmente o Brasil não deixa. Mas assim, então a gente bate palmas para a Embraer. Então o setor que o tarifaço não poupou foi o de café e frutas.
Mas o Trump, junto com o Lutnick e o outro lá, até não sei se foi o Alckmin que conseguiu isso, né? A gente não sabe detalhes, porque o negócio da Magnitsky acabou magnetizando tudo. Mas de qualquer jeito o suco de laranja foi liberado, porque os Estados Unidos consomem muito suco de laranja mesmo. Faz parte da rotina deles, mais do que café, muito mais, né? E também o setor de café, frutas, manga, isso aí vai tomar 40% de imposto. Agora, os que estão liberados, ficaram de fora, ó, aviões e peças de aviões, né, turbina, pneu, etc., suco de laranja, castanha, né, a nossa famosa castanha do Pará e castanha de caju, que eles consomem muito, né? Insumos de madeira, celulose, tá vendo? A fibra não, a Suzano, né? Aracruz Celulose aqui do Espírito Santo, onde eu vivo, né? Gasolina leve, óleo combustível, ferro gusa, minério de ferro e outros minerais, carvão derivados, equipamentos elétricos, como lustres, por exemplo, energia elétrica, fertilizante e composto químico, fibras têxteis, pedras e metais preciosos. Será que está junto também aí o mármore e o granito aqui do Espírito Santo? Pedras ornamentais ou rochas naturais, né? Gases industriais e gás natural, petróleo e derivados, ventilador, ar-condicionado, motores e baterias, helicópteros, móveis, máquinas, equipamentos e pneus. Isso aí foi liberado. Não vão tomar o imposto de 50%. Vai ter imposto, mas não de 50%. Agora o resto aqui, gente, ó, armas, pescado, fármaco, semicondutor. Semicondutor? O Brasil fabrica semicondutor? Café, carne, cacau, fruta, açúcar, indústria têxtil, vestuário, calçado, aço, alumínio, automóveis e autopeças, cobre, blá, 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 blá. Bicho, então, isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui pra frente, porque o assunto hoje, gente, dia 31 de julho, é a Lei Magnitsky, a cara do Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Suprema Corte Brasileira, numa cartinha lacônica, né, dando apoio ao Alexandre Carequíssimo de Moraes, e a gente fica aguardando a Lei Magnitsky, né? Eu ouvi falar, gente, que o Barroso ele tem um apartamento, esse é o Scott Bessent, ele tem um apartamento em Miami de 4 milhões de dólares. E ele não pode ir para os Estados Unidos mais, nem a família direta, nem a filha, nem o filho, nem... Como é que faz agora para ele pegar esse apartamento aí? Tá aqui, ó. Essa matéria aqui do jornal Metrópolis, que, aliás, eu gosto muito da diagramação desse jornal, né? Mas se você libera aqui os anúncios comercial para ele aqui, se você não tem um bloqueador de comercial da página, isso aqui fica sujo, cheio de comercial, de coisa do Mercado Livre. Puta, uma merda. Mas tá lá, ó. Barroso tem um imóvel de 22 milhões de dólares. Perdão, de reais, 4 milhões de dólares. Gente, cara, você tem uma propriedade de 4 milhões de dólares, né, em Miami, pô, é dinheiro pra caceta, tá? Parece que é um apartamento, né, de 160 metros quadrados, que havia sido antes, gente, que agora está no nome do investidor filho do Barroso, que é o Bernardo Van Brussel Barroso. Tá vendo como é que é a aristocracia? Eles casam com pessoas que têm esses nomes assim, Fal não sei o quê, Fal não sei o quê. É tipo aquele pessoal lá do Itamaraty, que tem aqueles nomes assim, Luiz, sei lá, Carlos Alberto Guimarães de Toledo Magalhães Filho. É assim. É a aristocracia, é o pessoal que quer ser conde, visconde, quer ser barão, quer ir lá na família imperial brasileira e pedir um título, né? Aí tá aqui, gente, ó. Esse apartamento, ele antes pertenceu, sabe a quem? Deixa eu ver aqui, esse apartamento, gente, pertenceu a uma pessoa, tá aqui, é um argentino chamado Eduardo Constantini, que foi o cara que comprou o Abapuru, aquele quadro da Tarsila do Amaral lá, né? Dos anos 1920. O apartamento está no condado de Miami-Dade, foi adquirido em 2000, terminou a compra em 2014, quando ele foi indicado para a Suprema Corte, que ele assumiu a cadeira dele em 2013. Então você vê que o cara chega, virou ministro da Suprema Corte, ele rapidamente já compra um apartamento de 4 milhões de dólares, gente, com um saláriozinho merreca de 35 mil reais. Explica para mim isso aí.
porque todos eles têm um escritório de advocacia ligado diretamente ao ministro. Então ali, né, ele pega assim uma conta maravilhosa lá que chegou à Suprema Corte e manda para o escritório dele, né, e lá no escritório desembola e o cara ganha milhões e milhões e milhões com a sua força política e seu lobby dentro do Congresso, dentro da Presidência da República, nos órgãos ali abaixo, né? E pronto, é isso aí. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião, ministro da Suprema Corte, desembargadores, promotores públicos não poderiam ter não poderiam ter ligação nenhuma com nenhum escritório de advocacia. Ponto final. Se você vai para a Suprema Corte, você tem que abdicar 100% e toda a sua família em torno de qualquer escritório de advocacia, a não ser que seja o seu advogado particular, né? O resto, não pode. Você não pode estar pegando dentro de uma Suprema Corte de um país, pinçando lá um cliente em potencial e mandando para o seu escritório da sua esposa, como é do Alexandre de Moraes, a esposa dele, esse cliente, gente. Isso é um absurdo, né? E a OAB não fala porra nenhuma, é uma zona, né? O Brasil é um bostil, gente. Isso é um bostil, né? E é incrível isso aí, né? Sinceramente. Mas vamos ver, vamos acompanhar aqui. Fazer muitos vídeos hoje pra gente acompanhar esse imbróglio todo aí do Alexandre de Moraes, que deu merda agora, deu merda federal, tá? A merda agora vai feder, mas, meu Deus, quanto mais mexe, pior fica. A gente fica pensando assim nos vídeos que eu gravei ontem, gravei uns 4 vídeos sobre esse assunto ontem. Eu fiz um ao vivo também logo que saiu a notícia da Magnitsky, que magnetizou todo mundo, e para tentar entender quais serão os passos. Sumiu todo mundo, só o Barroso que falou, e a Suprema Corte fez uma notinha assim, lacônica, em apoio, mas ao mesmo tempo a mensagem é meio dúbia, que deixa uma ideia de que eles vão flexibilizar com relação às redes sociais, né? Algo, e Lula desapareceu, gente. Crazy Hoffman sumiu. Você não ouve falar em ninguém. Tá todo mundo encolhido nos bunkers lá da Praça dos Três Poderes, em reuniões cabulosas para tentar resolver essa porra. Ai, meu Deus. Caraca, é muito bom, cara. Isso tá muito melhor que qualquer série. Dexter, Breaking Bad. Valeu, pessoal. Bom dia. Vamos que vamos, hein? Dá um like aí pra mim, por favor. O pessoal passa aqui pelo canal. Tô começando agora, gente. Eu sou só um radialista capixaba aqui, ferrado, pagador de imposto, gente. Me dá um helps aí. Valeu. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.